Arrascaeta hoje está vivendo uma má fase, são 8 jogos que não tem participação em gol do Arrascaeta. Para um meia da qualidade do Arrascaeta, isso é visível. O torcedor do Flamengo sente falta do Arrascaeta. E sente falta não é só porque está vivendo uma má fase, mas muito porque o jogo do Flamengo deixou de ser associativo pelo meio. Poderia, então, ter segurado mais no Campeonato Carioca para que agora esses caras estivessem menos desgastados e, por isso, talvez tivesse que rodar menos do que rodou? Porque seria, com essa sequência de jogos, Palmeiras, Bolívar, o Botafogo, seria inevitável rodar. E com um elenco desse, é para rodar mesmo. Talvez a estratégia devesse ser discutida. Salve, salve nação! Vamos trazer agora mais um vídeo aqui no nosso canal dessa repercussão negativa da derrota do Flamengo. O pessoal do Domingol com Benja falando sobre a possibilidade de Tite cair do cargo de treinador. Vocês concordam? Já chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Tem também o pessoal do Linha de Passe, do programa da ESPN Brasil, falando dessa oscilação rubro-negra na temporada. Será que é normal? Fica no vídeo até o final para saber tudo sobre esse nosso Mengão. Mas antes, já pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Link do canal da CNN Brasil e da ESPN Brasil ficarão na descrição como forma de créditos. Vamos acompanhar tudo sobre o nosso Mengão agora. O Flamengo tem uma questão que sempre me vem à cabeça, porque eu já cansei de ver incontáveis debates e já participei de vários deles, em que a discussão era: o time reserva do Flamengo ficaria em qual lugar no Campeonato Brasileiro? Verdade. O time do Flamengo reserva seria titular em quais outros times do Brasil? E aí a gente chega à conclusão que boa parte dos reservas do Flamengo seriam titulares em vários times do Brasil. Ora, qual é a vantagem de um clube investir o que o Flamengo investe? Contratar os jogadores que o Flamengo contrata, para ter no banco de reservas jogadores quase do mesmo nível do time principal, se não para usar esses jogadores. A gente passa boa parte do ano dizendo que o Flamengo tem 2 times de nível de seleção, e aí quando o técnico usa esse elenco, ele é criticado por isso. E a gente está vendo, os jogadores estão se machucando. O Everton Cebolinha se machucou, o Arrascaeta se machucou, o Pulgar se machucou. Os jogadores estão se machucando. E é claro que a preocupação da comissão técnica é que mais jogadores se machuquem. Eu acho que a gente pode discutir a estratégia. Poderia, então, ter segurado mais no Campeonato Carioca para que agora esses caras estivessem menos desgastados e, por isso, talvez tivesse que rodar menos do que rodou? Porque seria, com essa sequência de jogos, Palmeiras, Bolívar, o Botafogo, seria inevitável rodar. E com um elenco desse, é para rodar mesmo. Talvez a estratégia devesse ser discutida. Agora, eu acho que é um contrassenso da nossa parte como imprensa, como um todo, não daqui, evidentemente, mas da imprensa como um todo, a gente chegar à conclusão que o Flamengo tem 2 times que brigariam por Libertadores do Campeonato Brasileiro e a hora que o técnico usa jogadores que estão no banco, a gente falar que o time está muito enfraquecido. Porque o time, de fato, é muito forte. Mas aí, Zupac, o bumerangue volta para o Tite. Porque tudo bem, a gente pode não criticá-lo pelo rodízio, pela poupança, mas a gente pode criticá-lo pelo fato de jogadores com essa qualidade não entregarem o mesmo. Sim, o time não está, o time caiu de rendimento, isso é indiscutível. Há outros trabalhos do Tite em que a filosofia dele aparecia em jogos em que o time não era o titular. Sim. E aparecia. Quando ele é campeão em 2015 pelo Corinthians, ele ganha um jogo do São Paulo de 6-1 com as reservas. E olha que ele nem é um técnico muito afeito a ficar rodando o time. Não é a característica dele. Então. Mas, de fato, o time vive um momento ruim. Eu acho que isso vai além de estar preservando. Sim. E não é preservar, né? É não ter condições de colocar o cara em campo. Então, aí o bumerangue tem que voltar para ele, porque com o material humano que ele tem, com os 2 times que ele... Eu não gosto muito dessa ideia de, o segundo time do Flamengo ficaria em que lugar? Não ficaria em lugar nenhum, porque ele não jogaria junto. Sim. Né? Então, mas esse sentido de... Por que o time oscila tanto? E mesmo algumas coisas que eram elogiadas, o tal equilíbrio, ele era muito elogiado quando ele dá ao Flamengo aquilo que o Flamengo não tinha, que era uma consistência defensiva, mais no Campeonato Carioca. Agora, quando o time começar a minguar na frente, que é o que está acontecendo, eu concordo que teve um primeiro tempo superior ao Botafogo, mas superior sem oferecer perigo, sem chutar para o gol.
sem o goleiro do Botafogo participar do jogo. Um ataque imprevisível. É né? isso que está pegando para o rubro-negro. E a gente não pode... Falta de futebol, né? É isso. Falando- É o desempenho. Falando a real, né? vamos lá. Não é desempenho. trocar jogador, É. vai jogar A, vai jogar B, vai jogar C, vai time jogar não está D. jogando bem. Sim. É isso. Quem tiver em campo, joga bola. É isso. Vamos lá, produz aí, mostra pra gente qualidade coletiva. E não mostra. E nesse caso, né, Eugênio, nem me parece que estão cobrando do Tite o tal do espetáculo. Estão entendendo a característica, mas o torcedor do Flamengo tem razão. É produtividade. Não, além da produtividade, tá bom, não vai dar espetáculo, mas vai ser seguro. E esse time do Flamengo não tem sido tá sendo seguro. Quanto à estratégia que o Zupac falava, Só uma coisa aqui, a nossa Dani Boaventura, que daqui a pouco vai chegar com o Sport Center, ela até lembra aqui, ó, o pulgar foi por causa de um pisão, não é uma questão muscular, né? Tem um pisão ali no pulgar, então é uma outra questão. ele torceu o tornozelo. Exatamente. Diga lá. O professor que faz o programa comigo diariamente de manhã, né, o 360, sabe da minha maneira de entender isso. Eu acho que o Flamengo funcionou bem em 2022 com o Dorival, quando ele separou o time do Brasileiro, o time das Copas. E a coisa ia. É claro que o time das Copas era mais forte. Acho que faltou ao Dorival em um ou outro jogo entender que poderia ter dado uma reforçada no time Porque do ele foi Brasileiro. criticado por isso, por Foi ter criticado, aberto mão do brasileiro. Sim. É. Mas ele foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. sim. O saldo foi positivo. E não correu riscos no Campeonato Brasileiro. E eu, desde o início do ano, eu tenho falado sobre isso. Que, no meu modo de entender, o Flamengo poderia perfeitamente colocar time A e time B e seguir adiante. Porque tem jogador para fazer isso. Mas não é a opção. Eu entendo. A opção de você ir trocando 3, 4, 5 jogadores de um jogo para o outro, ela pode até dar certo. Pode. Mas o time não está conseguindo provar isso em campo. O time não roda. E é isso também. Não só deixou de ter uma produção ofensiva. No Campeonato Carioca, ele tinha uma produção ofensiva maior, porém perdia muito gol. Sim, sim. Perdia, parecia um pouco displicente, meio assim, naquela última hora de definir. Vou fazer a qualquer hora. E perdia muito gol. Agora ele não cria mais essas chances. Sim. E quando cria, continua perdendo também. E passou a sofrer mais porque o nível dos adversários subiu. Então os adversários, há um choque quando de atacam... realidade. O gol do Luiz Henrique hoje é uma beleza de finalização. Como ele pega de primeira naquela Jogada bola. treinada, Tremendo golaço. ele falou, não tinha dado certo no treino, mas no jogo deu. No jogo deu, faz parte. Que ele deveria ter tomado o cartão amarelo pela máscara que vestiu. Dica. Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco aí, né, sobre os comentaristas do programa Domingol com Benja, né? Mano falou que com esses resultados aí que Tite tem obtido no comando do Flamengo, ele está na corda bamba, né? Principalmente porque as atuações do clube rubro-negro têm deixado a desejar muito no que diz respeito à evolução da equipe. No Campeonato Carioca, o Flamengo foi a melhor equipe do torneio, não sofreu nenhum gol em partidas oficiais com o clube com o time titular e foi campeão, né? Prioridade naquela ocasião era o Campeonato Carioca e o Flamengo colocou todos os jogadores titulares na maioria das partidas. Terminado o Campeonato Carioca, começa a Libertadores da América e o Flamengo hoje tem apenas 4 pontos, né, no seu grupo estando em segundo colocado com 5 pontos de diferença para o primeiro colocado hoje, né, o Bolívar com 9 pontos. Então, o nosso Mengão, de fato, nessa competição da Libertadores da América não está bem. No Brasileiro começou bem, né, 2 jogos, estava na liderança, mas já veio o primeiro tropeço. Ontem o Flamengo perdeu para o Botafogo em casa, com seu torcedor apoiando, participando do jogo. Então, de fato, é algo para se preocupar. Não pelo resultado, mas sim pela postura da equipe e pela forma que o Flamengo vem jogando nos últimos 4 jogos aí da temporada. O Flamengo está muito previsível, uma equipe que não parte para cima, uma equipe que tem características ofensivas, mas que tem adotado mais cautela nos jogos. E isso é que tem feito com que o Flamengo passe mais vergonha na temporada. Todos nós sabemos que o elenco do Flamengo é recheado de jogadores bons,
craques que tá tanto no time titular, mas também na equipe reserva. Portanto, não era para o Flamengo oscilar dessa forma, se tem muitos jogadores considerados até de seleção, né? Hoje, Bruno Henrique está no time titular, mas ele é reserva, né? Porque o titular da posição é Cebolinha, mas o jogador está machucado. Dentre outros atletas aí do Clube de Regatas do Flamengo que deveriam estar jogando melhor. Ontem, atuações abaixo de Arrascaeta, né? Atuações abaixo de diversos jogadores que são considerados craques, estão colocando em xeque, né, a permanência de Tite no Flamengo. E, de fato, de quem será a culpa dessa oscilação do Flamengo? Do treinador, dos jogadores, do sistema tático, enfim, algo de fato não está certo e o Flamengo precisa melhorar para não ver 2023 se repetir em 2024. Todos nós sabemos que o estilo de jogo de Tite não é nada parecido com o de Jorge Jesus, né? Que foi o que Mano no programa aí falou. Não tem como comparar, são estilos totalmente diferentes, né? A formação tática de Tite, né? Como o time se comporta dentro de campo é totalmente diferente. O ex-treinador da seleção brasileira preza mais por uma equipe compacta que espera o adversário para jogar no contra-ataque. Quando faz um gol, tenta se recuar para também jogar no contra-ataque. E essas características não agradam de jeito nenhum o torcedor rubro-negro. Antes, ele não vinha sendo criticado porque o Flamengo vinha ganhando. Não tem como criticar um treinador que ganha os jogos. Então, o fato de ter sido no Campeonato Carioca facilitou e muito a vida do Flamengo nesta temporada. Todo mundo falava, Campeonato Carioca não é parâmetro para as demais competições, e eu concordo. É um dos campeonatos mais fracos do futebol brasileiro. O Flamengo vinha vencendo, não levava gols e terminou campeão do Campeonato Carioca, né? E disputado contra o Nova Iguaçu, para você ver que o Flamengo teve até sorte nisso. Disputou a grande final contra o Nova Iguaçu. Então, chegando às principais competições, o Flamengo sentiu de cara, né? Logo na Libertadores da América, empatou com 1 a mais. Isso mesmo. O Flamengo teve a proeza de jogar com um adversário considerado mais fraco, abriu o placar e com 1 a mais não conseguiu segurar o resultado. Portanto, Flamengo empata na estreia da Libertadores e já deixou de ganhar 2 pontos. Mas sempre vem aquelas pessoas dizer que Libertadores é complicado, Libertadores não tem jogo fácil, e eu até concordo. De fato, é uma competição que tem que saber jogar. E o Flamengo parece que está desaprendendo a jogar Libertadores da América. Foi o que aconteceu desde o ano passado, em que o clube foi eliminado logo nas oitavas de finais, devido ter terminado na segunda posição e disputou o segundo jogo desse mata-mata fora de casa, né? Então o Flamengo precisa mudar de comportamento. Jogando dessa forma, eu afirmo, o Flamengo não vai ganhar nada. Se Tite não adotar uma postura diferente, uma postura mais ofensiva para essa equipe rubro-negra, o Flamengo em 2024 só vai vencer o Campeonato Carioca. É impossível o Flamengo jogar recuado, com esses jogadores aí muito ofensivos, dar certo. É impossível. Eu afirmo aqui em nosso canal que se o Flamengo não adotar uma postura mais ofensiva de marcar o adversário no campo de ataque, não tem como comemorar títulos em 2024, justamente por isso. Porque esse time do Flamengo é muito ofensivo. São jogadores que têm características de roubar a bola no campo do adversário e já partir para cima, já partir para finalizar. Um ponto muito negativo que chamou a atenção na partida de ontem é que o Flamengo não finalizou nenhuma bola ao gol do adversário certa. Isso mesmo. O goleiro John, né, do Botafogo, não fez nenhuma defesa com chutes de jogadores do Flamengo. Será que isso está certo? Será que é o Botafogo agora, que virou um dos melhores clubes do Brasil, que não deixou o Flamengo finalizar gol? Pelo amor de Deus, né? Não vamos tapar o sol com a peneira. O Flamengo está
totalmente desnorteado aí e precisa urgentemente voltar aos trilhos. E não adianta jogar dessa forma que vem jogando, porque não vai dar certo. Tite, com sua comissão técnica, tem que mudar o seu sistema de jogo, mas acho muito difícil ele jogar para cima, ele jogar no campo do adversário, como outros treinadores que passaram aí pela equipe rubro-negra, pois todos nós sabemos que o sistema de jogo de Tite é esse: jogar compactado, jogar um pouco mais recuado e esperando o adversário. E dessa forma, eu tenho a plena convicção de que não dará certo no Flamengo. Espero que esteja errado e que Tite, jogando dessa forma, ganhando de 1-0 e recuando, dê certo no Flamengo. E vamos torcer que sim. Mas a tendência, a maior probabilidade é que dê errado. Essa é minha opinião. E na opinião de vocês? O Flamengo está dessa forma por culpa do treinador ou dos jogadores? Já chega, participe e deixa sua opinião nos comentários.